Uma bênção, nós aprendemos muito, amém? E se você está aqui hoje, perdeu o primeiro dia de aula, não tem problema, porque nós deixamos salvo lá no Instagram da igreja. Se você perdeu, me mande uma mensagem que eu vou mandar o link para você, assista, né? Porque eu quero, inclusive, cadê a irmã Rose? Irmã Rose, faça uma lista de presença para mim, beleza? Então, queridos, na semana passada nós falamos a respeito, demos algumas orientações iniciais, tá? Que você pode trazer algo para anotar, você pode trazer a sua Bíblia, você não pode ter mais de uma falta por classe. Nós temos 5 classes, estamos iniciando a primeira, então estamos todos juntos, mas daqui a pouco nós temos nós vamos conseguir concluir a nossa escola do reino, amém? E quando concluir, a gente não vai ficar de folga não, a gente vai entrar numa escola de treinamento permanente, que é o nosso dia de alinhamento, dia de treinamento com a igreja, amém? É como uma escola normal, então temos lista de frequência. Se você faltar mais de uma vez em cada classe, que tem só duração de 2 meses, você vai estar reprovado, você vai ter que voltar de novo para a mesma classe. Então a tolerância é somente de uma falta, tá? Não mais do que isso. E mesmo que falte, depois assista na gravação para você não perder o conteúdo, porque cada dia é algo muito importante. E lembrando que a escola, ela faz parte da nossa trilha de compromisso, que é o quê? Todos que querem desenvolver ministério na igreja local precisam estar na escola. Eu quero ser voluntário, eu quero dançar, eu quero participar do ministério de louvor, eu quero ser pregador, eu quero ser líder, não importa. Todas as frentes da igreja, todos nós precisamos estar na escola. Nós valorizamos muito a escola, amém? Então, feitas essas orientações iniciais, nós falamos na aula passada a respeito da visão da igreja, tá? Nós somos uma igreja em célula que utiliza o método de discipulado apostólico, que é aquele acompanhamento realizado por Jesus, ou seja, nós acreditamos nessa visão de discipulado, ganhar almas e cuidar bem dessas pessoas, amém? Nós mostramos para você aqui como que funciona o nosso trilho dentro da escola. Então, olha lá no nosso slide, você vai ver que as pessoas elas chegam por meio dos cultos e das células ou casas de paz, e elas vão para a escola de discípulos 1, que é essa classe que nós estamos agora. Depois elas vão para a escola de discípulos 2, escola de líderes 1, escola de líderes 2 e por último, nós encerramos a escola com a classe discipulado, coração da célula. Amém? Todo mundo se situou aí? Amém. Falamos na aula anterior a respeito da história da igreja e foi muito legal, porque a história da igreja que eu me refiro aqui não é a história da igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Não é essa história. Hoje nós vamos falar da história da igreja do Evangelho Quadrangular. Semana passada nós falamos da instituição espiritual que é a igreja do Senhor Jesus, independente de placas denominacionais, amém? Então nós falamos como que foi essa história da igreja. Eu aconselho você que perdeu ainda dentro da história da igreja. Aí nós falamos sobre tudo isso aqui, ó. Se Jesus começou alguma denominação, nós sabemos que na verdade Jesus estabeleceu uma instituição espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, quando eu entendo isso, eu entendo que o Espírito Santo ele não age só na quadrangular, ou ele não age só na assembleia, ou em qualquer outra denominação. Ele está onde tem corações quebrantados, né? O Senhor Jesus não instituiu a quadrangular, a assembleia, a batista, qualquer outra. Ele instituiu a igreja do Senhor Jesus de uma forma geral, uma instituição espiritual. E obviamente hoje nós temos as placas, as bandeiras denominacionais. Nós amamos a nossa igreja que é quadrangular, mas nós entendemos que o reino de Deus ele é muito além do que somente uma placa de igreja, amém? Vamos lá então. E aí nós falamos a respeito da corrupção gradual da igreja, que é esse período no qual a igreja ela vai perdendo a essência da igreja primitiva. Vocês lembram disso? A igreja era muito perseguida. Nós falamos das principais perseguições da história. Foram grandes 7 principais perseguições. Uma das piores foi a perseguição sob Nero, que nós falamos, sabe? Até colocamos aqui a imagem de alguns imperadores da época que eram perseguidores da igreja. Foram séculos de perseguição. Foi na época de Nero que Paulo, por exemplo, foi morto, foi considerado mártir. Foi na época de Nero que Pedro também foi crucificado, né, de cabeça para baixo, invertido, como a história nos diz. Então, foram anos e anos, séculos e séculos de perseguição, e a igreja passou por um processo de purificação. Era uma igreja muito pura, era uma igreja muito santa. Por que era uma igreja pura e santa? Quem lembra aí? Vocês lembram por que era uma igreja muito pura e santa nessa época da perseguição? Quem lembra aí? Chuta pra gente, me ajudem hoje. Isso. Ou seja, para ser cristão,
o preço era muito alto, né, Michele? Então, imagine que eu sei que para ser cristão o preço é a morte. Se eu for descoberta como cristã, eu posso ser levada para o Coliseu, eu posso ser martirizada, torturada, apedrejada, enfim, uma série de formas terríveis de morte. Então, era natural que a igreja fosse muito pura e muito santa. Por quê? Porque para ser cristão tinha que ser mesmo cristão. Era difícil. E então só estava ali de pé aqueles que estavam dispostos a pagar com a própria vida. Todos entenderam? Era natural que fosse uma igreja muito pura e santa. Mas com o passar dos anos você vai ver que eu acho que aproximadamente, isso aqui são algumas imagens, tá? Que acontecia ali no Coliseu, as mortes, né, dos mártires, atacados por feras, eles eram incendiados, eles eram caçados, eram diversas formas que eles eram mortos, martirizados. E aqui a gente aprendeu algumas principais acusações, por isso que é bom depois você voltar lá e assistir, se alguém perdeu essa aula. Eu não vou conseguir, né, ficar entrando em todos os detalhes, estou só passando rápido para a gente chegar onde nós vamos chegar hoje. E então, nesse momento de romanização da igreja, que é nesse período aproximadamente do século IV, que é quando o cristianismo ele vai se tornar religião oficial. Existe uma história de Constantino, que era um rei, um imperador, e ele se converteu para o cristianismo, né? Existe uma discussão se de fato ele se converteu mesmo ou não, ou se foi interesse político, não nos cabe, não tem como saber. Mas a história nos mostra que ele se converteu ao cristianismo e a partir disso a igreja passou de perseguida a uma religião oficial. Só que aí a igreja ela vai perdendo muita essência do que ela era, porque agora a igreja e a política eles se misturam. E então, imagine você que naquela época os cabeças da igreja, como Paulo, Pedro, João, que eram colunas, chamadas colunas da igreja, agora as colunas da igreja, nessa igreja oficial, eram pessoas que politicamente eram indicadas. Então não necessariamente eram pessoas que tinham Cristo no seu coração. A igreja começa a perder a sua essência, começam a entrar algumas práticas na igreja que nós aprendemos na aula passada, batismo de crianças, veneração a imagens, tudo isso começa a acontecer e a gente já explicou historicamente como que isso aconteceu na igreja, tá? Não tem como voltar. Todos lembram aí? Amém. E aí você vai perceber que a igreja ela começa a se distanciar e nós paramos aqui, ó, nesse momento. O movimento da reforma, a gente ainda está dentro da história da igreja. Hoje nós vamos falar a respeito da história da igreja e vamos iniciar um pouquinho a respeito da história da igreja quadrangular. A gente não vai finalizar a história da igreja quadrangular, que é muito grande, a gente vai deixar para finalizar na próxima aula. Mas hoje o que eu quero focar com você, queridos, é a respeito de nós entendermos, olhe para cá para mim, rapidinho. A igreja, ela vive ciclos, você vai observar isso na história. Ciclos no qual a igreja está muito próxima da sua essência original, como na igreja primitiva. Geralmente quando há perseguição, a igreja está muito próxima disso. Eu não esqueço de um exemplo de um pastor, eu não lembro se foi numa pregação, se eu assisti no vídeo, não lembro, mas preste atenção nessa história. Ele disse, ele vem de um país, eu não sei se é uma das Coreias, não lembro de onde que é, ele é de um país onde a igreja é perseguida, porque ainda hoje existe perseguição, amém? Em alguns países há uma perseguição intensa ao cristianismo. E então esse pastor, ele veio e ele estava pregando aqui no Brasil, e ele estava contando a história de que alguns irmãos, acho que dos Estados Unidos, foram visitar, ou não lembro se ele foi visitar, enfim, eles se encontraram, e os irmãos falaram assim, poxa vida, nós temos tanta dó de vocês, porque vocês passam tanta perseguição, é tão difícil o evangelho onde vocês estão. E a resposta dele foi, olha, não tenham pena de nós é que temos pena de vocês, porque vocês têm todas as possibilidades de cultuar e não cultuam, vocês têm todas as possibilidades de ler a Bíblia e não leem, vocês têm todas as possibilidades de serem cristãos e não são. Então não tenham pena de nós, porque tudo que nós passamos nos faz mais fortes, nos faz pessoas intensas com o Senhor. Estamos dispostos a morrer por Cristo. Vivemos o Evangelho na essência. Amém? Aí ele deixou claro, ele deixou a mensagem, tenho pena de vocês, porque vocês têm tudo para serem cristãos e não são. Amém? Então eu acho interessante, porque o que nós vamos perceber na história da igreja é que a perseguição, lembra do louvor? A perseguição não parou a igreja. Então a perseguição ela não para a igreja. Pelo contrário, a perseguição ela purifica a igreja. A perseguição ela torna a igreja mais forte. E eu não estou falando isso porque a gente quer ser perseguida, eu não quero ser perseguida. Mas eu tenho que entender que a igreja vive ciclos. Ciclos em que a igreja está muito próxima do Senhor, da essência de uma igreja primitiva, e ciclos em que há um grande afastamento.
E o movimento da reforma é um desses ciclos no qual a igreja de novo vai tentando voltar à sua origem. Amém? O movimento da reforma, você vai entender que na verdade antes de Lutero, vocês lembram na escola que a gente estuda sobre Martinho Lutero? Quem já estudou aí? Vocês lembram? Antes de Martinho Lutero, muitas pessoas, algumas pessoas, homens de Deus, se levantaram para declarar a sua fé verdadeira em Cristo. E essas pessoas, eu só anotei alguns nomes aqui, John Wycliffe, John Hus. Essas pessoas, elas foram martirizadas, elas foram queimadas, elas foram mortas, porque elas não aceitaram o evangelho misturado. Elas de fato levantaram a bandeira do evangelho lá, da essência da igreja primitiva. E elas foram condenadas por isso, elas morreram por isso. E então eu quero que você entenda que a história de Martinho Lutero eu nem vou ler aqui, porque senão a gente vai demorar. Eu quero só que você preste atenção para mim, a gente vai resumir o que está aqui no material, para a gente não demorar tanto. Eu só quero que você entenda que Martinho Lutero, ele era um padre, amém? Ele era da Alemanha. E Martinho Lutero, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus lendo o livro de Romanos. Quando ele começou a ler o livro de Romanos, não se preocupe no nosso slide, porque eu estou resumindo para você. Quando ele começou a ler o livro de Romanos, ele começou a contestar algumas doutrinas que ele tinha aprendido na sua igreja e algumas coisas que ele via que tinha discrepância com a palavra. E ele começou a entender que a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus. E aí você vai entender que na época de Martinho Lutero, gente, o distanciamento do evangelho era imenso. Em primeiro lugar, as pessoas não tinham acesso às escrituras como nós temos. As missas, elas eram feitas em latim. Imagine você, em alguns momentos da história, no momento de Martinho Lutero, eu não sei se era em latim, mas independente disso, na época dele, somente o clero tinha acesso às escrituras. Os homens estudados eram os bispos, eram os arcebispos, eram os padres. Eles tinham acesso às escrituras, mas o povo não tinha. Então imagine você o nível de distanciamento que isso acontece. Porque imagine que tudo que eu falo para você, se você não sabe da palavra, você vai achar que não é verdade? E eu não posso usar a palavra, e de repente eu posso estar usando a palavra para falar algo que não está escrito. A igreja começou a se distanciar. E aí você vê que nessa época de Martinho Lutero, preste atenção, não se distraia. Nessa época de Martinho Lutero, existiam algumas práticas que eram ensinadas e era comum na igreja. Se eu contar hoje para você, você vai falar assim, meu Deus, eu não acredito. Mas na época, as pessoas não tinham acesso às escrituras e era ensinado isso para elas. Então elas acreditavam que deveria ser dessa forma. Preste atenção. Quais eram essas práticas? A venda de indulgências, batismo de crianças, veneração de imagens, salvação não era pela graça, o purgatório. Se você procurar na Bíblia, existe base bíblica para o purgatório? Não existe. Se você procurar alguma base bíblica para as indulgências, não existe. O que era isso basicamente? Nós, segundo o ensino da época, poderíamos comprar a nossa salvação. Então eu poderia, por exemplo, ter uma bula papal que dissesse que eu estava salva. Não importa como era a minha vida, não importa o que eu tivesse feito, se eu tivesse um bom recurso, eu poderia comprar essa bula papal e eu acreditar que eu estou salva. Efetivamente estou salva? Óbvio que não, porque nós sabemos que a salvação vem por meio de Jesus. É pela fé em Jesus, é pela graça, é favor imerecido. Vem por meio de Cristo, através de um coração genuíno, arrependimento verdadeiro. Vocês estão entendendo? E então Lutero começou a questionar esse tipo de prática. Só que a gota d'água, na época de Lutero, que realmente fez com que ele pregasse aquelas 95 teses lá na igreja de Wittenberg, foi que chegou um homem na cidade de Lutero, ele já era um padre, ele já contestava esse tipo de prática, ele já ensinava a sua igreja a respeito disso, mas chegou um homem lá no povoado de Lutero, um homem chamado Tetzel. Olha só o que ele dizia: se você tem um parente que morreu, pode comprar uma indulgência para ele. Quando o dinheiro cair no cofre da igreja, mais uma alma estará escapando do purgatório. Olha qual era o discurso de Tetzel. Aí imagine você, Lutero, ouvindo esse discurso totalmente contraditório à palavra de Deus. E ele conhecia a palavra. E então você vê que Lutero se revolta contra isso. E ele pega e decide escrever as suas 95 teses. Inclusive, se você pesquisar na internet, existem essas 95 teses, você consegue ter acesso, para você entender o que é que ele refutava. Cada tese ele falava, isso aqui, não sei o que, lá, ele ia mostrando os fundamentos. E ele pega essas 95 teses e ele prega lá na porta, na entrada da igreja de Wittenberg,
Por que ele prega lá? Porque lá era o centro público de comunicações entre as pessoas. Amém? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha grupo da família, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, o local onde se centralizava todas as comunicações, quem casou, pregava lá quem casou. Fulano nasceu, comunicava lá que fulano nasceu. Fulano morreu, pregava lá que fulano morreu. Era o local onde todas as comunicações ficavam expostas, era a porta da igreja, que era onde as pessoas se reuniam. E ele pegou aquelas 95 teses e ele prega lá em 1531 de outubro de 1517, né, que é comemorada a Reforma Protestante. E a partir desse momento, não tem como a gente entrar em todos os detalhes, mas em resumo, você vai ver que Lutero passou uma luta muito grande. Tem um filme, eu não sei se ainda está disponível no Netflix, que é, eu acho que é Lutero o nome do filme. Muito interessante. Dá para você entender melhor o que acontece, tá? E eu não estou aqui para dizer para você que Lutero era perfeito, que Lutero não tinha erros, não. Mas Lutero se posicionou a respeito da sua fé e ele foi perseguido sobre isso. Lutero foi excomungado da igreja. Na época, imagine que uma pessoa ser excomungada, queridos, era algo terrível para a sociedade. Porque só existia até então uma única igreja, né? Era a igreja católica, era a única igreja. Então, você estar fora disso era, para quem, né, não tinha muita convicção em Jesus, essa pessoa é como se ela estivesse fora do céu. É como se ela não tivesse mais ligação nenhuma. Lutero, você observa que ele nunca quis criar uma outra igreja. Não era a intenção dele, ele queria que a igreja reconhecesse e voltasse para suas origens, era isso que ele queria. Mas isso não aconteceu e por consequência ele foi expulso e assim ele continuou a sua fé em Jesus. E você vai ver que tem muitas coisas interessantes na história de Lutero. Algumas curiosidades, né? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Um dos momentos em que ele estava sendo muito perseguido, foi chamado para que ele fosse lá diante do Papa, para poder argumentar as suas teses. Só que na verdade aquilo era uma cilada para que no caminho ele fosse morto. E os príncipes alemães da época, descobrindo essa artimanha, foram lá e sequestraram Lutero. Ele ficou não sei quantos meses exilado, todo mundo achava que ele tinha morrido. E nesse período de tempo ele traduziu a igreja, a Bíblia, para o alemão. Por que ele fez isso? Porque ele queria que o povo tivesse conhecimento das Escrituras. Olha o preço que as pessoas pagaram para que a Escritura pudesse chegar para mim e para você. Você consegue perceber isso? Se hoje nós não tivéssemos acesso à Escritura, talvez a gente estivesse valorizando mais, a gente estivesse lendo mais, a gente estivesse se debruçando mais sobre ela. Mas como tem Bíblia, né, tem Bíblia do flamenguista, tem Bíblia do surfista, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia da criança, tem Bíblia de todo tipo. O acesso é tão grande, às vezes a gente não valoriza. E ali nós temos palavras de vidas eternas, da vida eterna, amém? Então, um preço muito alto foi pago, queridos, historicamente falando, para que nós tivéssemos acesso à palavra. Todos estão entendendo? Amém? Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário? Pode falar agora, tá? Eu quero ouvir vocês. Amém? Amém? Fique à vontade. Posso prosseguir? E então, queridos, para a gente encurtar um pouquinho mais, depois você assiste esse filme que é na Netflix, eu não sei se ainda está disponível, sobre Lutero, se não deve ter no YouTube, que é um filme muito antigo, deve estar já livre, liberado. Você vai ver, como eu disse para você, são ciclos. E aí a igreja, ela vai tentando voltar para essa origem primitiva, né, da igreja, daquela essência do evangelho. Isso aconteceu com Lutero, aí você vai ver alguns movimentos após Lutero que aconteceu também. Enfim, muitas coisas vão acontecendo. E agora eu quero trazer a gente para um tempo mais recente, lá em 1900. Isso aqui de Lutero foi lá para a época de 1500, né, 1517. Agora a gente está pulando muitos séculos na frente, estamos indo lá para 1904. Alguém já ouviu falar do avivamento no país de Gales? Alguém já ouviu falar? Tem um livro curtinho desse tamanhinho, que conta a história. Eu até tenho em casa, se alguém quiser, me fale que eu trago para você. O avivamento, eu vou só encurtar a história para você. Foi algo que incendiou o país de Gales, de matar. As pessoas passavam horas e horas, cultos ininterruptos aconteciam. Era uma atmosfera tão interessante no país de Gales, lá no livro conta, que as pessoas, até o trabalho delas, elas trabalhavam já com a expectativa de sair, porque toda aquela comunidade estava sendo impactada pelo Espírito Santo. Eles saíam porque eles já queriam ir para a reunião, eles já queriam orar, eles já queriam ter as suas experiências com o Senhor. As comidas eram feitas apressadamente, tudo isso narra no livro, assim, de tanta atmosfera que eles estavam de querer buscar mais e mais e mais e mais do Espírito Santo. E só para você ter uma noção de algo tão impactante que aconteceu nesse país, que durante os primeiros 6 meses do avivamento, lá no país de Gales, mais de 100 mil pessoas se converteram. Você consegue imaginar o que é isso, gente?
Mais de 100, gente, é só ação do Espírito Santo para fazer uma coisa dessa. 6 meses, mais de 100.000 pessoas no país de Gales entregaram a vida para Jesus, tiveram a sua vida transformada por Jesus, e não parou ali. A repercussão foi tão grande, foi em 1904 a 1906, a repercussão foi tão grande, que esse avivamento no país de Gales começou a gerar um despertamento em outras partes do mundo, porque as pessoas ouviram falar o que estava acontecendo lá. E sabe quando é bom? Sabe o que é bom quando a gente é incendiado por Jesus? É porque alguém vai ouvir falar disso e alguém vai começar a crer que lá também é possível ser incendiado por Jesus. Amém? Quando nós somos um povo incendiado pelo Espírito Santo, uma igreja que está fria fala: minha igreja também pode ser incendiada. Onde eu estou também pode ser avivado pelo Espírito Santo. Nós começamos a crer, nós começamos a ver a experiência no outro, estudar, incendeia o nosso coração para que a gente também tenha a nossa própria experiência. Todos estão entendendo? Então você vai ver que alguns anos depois, 1907, na verdade logo quando termina o avivamento no país de Gales, no ano seguinte inicia-se um avivamento na Rua Azusa. E esse avivamento na Rua Azusa, alguém já ouviu falar do avivamento na Rua Azusa? Tem um outro livrinho desse tamanho também, que conta a história do avivamento da Rua Azusa. E lá, queridos, foi um avivamento à semelhança do país de Gales, porém lá no país de Gales não houve relatos de curas, por exemplo. Houve relato de batismo no Espírito Santo, pessoas sendo transformadas, salvação, muita salvação acontecendo. Na Rua Azusa, em 1907, esse homem aqui que eu vou mostrar a foto para vocês, William Simon, era um homem negro, era um homem que era cego de um olho. E imagina todos os preconceitos que ele tinha, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Olha só como Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, não é verdade? Deus poderia ter escolhido um doutor, Deus poderia ter escolhido alguém de repente com um intelecto, mas ele escolheu um homem simples, um homem que era desvalorizado na sua sociedade, que dispôs o seu coração para ele. Amém? O Senhor escolheu, mas eu entendo que nós também, quando nós disponibilizamos ao Senhor, nós damos lugar para que o Senhor possa fazer algo. E esse homem deu lugar para o Espírito Santo, mesmo com as suas limitações, amém, sociais, as suas limitações físicas, ele deu lugar ao Espírito Santo. E esse homem aqui, gente, ele começou a pregar a respeito do batismo no Espírito Santo. Acredite você que ele ainda não era batizado quando ele começou a pregar a respeito do batismo do Espírito Santo, sobre curas, sobre milagres, tudo aquilo que a igreja não estava mais vivendo, e acreditava que era só para a época dos discípulos. Esse homem começou a pregar, ele começou a ensinar. Esse local aqui, vejam aqui comigo no slide, era a casa onde eles se reuniam, não tinha nem igreja, era uma casa numa rua chamada Bonnie Brae, uma coisa assim, eu não sei a pronúncia correta. Mas nessa casa, que inclusive hoje ela virou um museu, ó, hoje ela está revitalizada, é um museu, onde começaram a acontecer as primeiras reuniões, e as pessoas começaram a buscar, e eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo, e as curas começaram a acontecer. Curas, gente, esse avivamento foi algo tão extraordinário. Pessoas que eram paralíticas voltaram a andar, pessoas que estavam mortas praticamente foram ressuscitadas, pessoas que estavam com doenças terminais foram curadas. Foi um avivamento histórico, tanto que marcou a história. Amém? Todos estão entendendo? Saiu nos jornais, foi algo assim tremendo, algo poderoso. E eles começaram a se reunir aqui nessa casinha, só que depois eles não conseguiram mais conter tantas pessoas que tinham lá numa casa. E eles tiveram que alugar um galpão, e aí que nasce o nome desse avivamento, que é o avivamento da Rua Azusa, porque eles alugaram esse galpão aí que está aparecendo para vocês, que fica na Rua Azusa, né, bem de esquina, e por isso que levou esse nome, o avivamento da Rua Azusa. E era nesse galpão, um galpão simples, era lá que eles se reuniam. E se um dia você for pesquisar, pesquisa no YouTube, aprofunde um pouco mais, coloque lá, avivamento da Rua Azusa, vai contar toda a história para você. Não tem como agora a gente aprofundar tanto. Eu só quero deixar no seu coração a essência desse avivamento. Batismo no Espírito Santo, muitas curas, muitos milagres e muitos ministérios foram iniciados a partir desse avivamento, a exemplo da Assembleia de Deus, a exemplo da Quadrangular, a exemplo de igrejas pentecostais que tiveram origem nesse avivamento. Pessoas que estavam lá, pessoas que ouviram falar, pessoas que foram incendiadas e foram espalhadas pelo mundo. E começaram a abrir novas igrejas e o evangelho foi chegando até nós. Amém? A Quadrangular é fruto também desse avivamento. Todos estão entendendo, gente? Amém. Aqui eu só trouxe algumas fotos para ilustrar para você, tá? Algumas pessoas, né? Pessoas simples. A história nos conta a respeito desse avivamento que a presença de Deus era tão real que as pessoas que passavam por próximo do galpão da Rua Azusa, elas nem entravam lá, elas passavam por próximo de lá, elas começavam a chorar.
elas começavam a se arrepender dos seus pecados. Era uma presença tão real do Espírito Santo que as pessoas elas não se continham. E as pessoas eram curadas, as pessoas eram batizadas, não importa se era rico, se era pobre, se era branco, se era negro, se era alto, se era baixo, qualquer pessoa. Quem se achava importante, quem não se achava, era quebrantado nesse lugar. Amém? Um grande avivamento aconteceu aqui. E aqui são algumas fotos, né, de alguns, inclusive algumas dessas pessoas aí. Tem um livro chamado Guerreiros de Deus, que conta a história de alguns desses homens, inclusive do William Simon, de outros homens que estão aqui também, que foram tremendamente usados pelo Senhor e foram frutos desse avivamento. E eles passaram a ter ministério de cura, ministérios que foram se expandindo por entre as nações. E aí nós encerramos aqui com você a história da igreja. Não tem como a gente aprofundar tanto, mas até aqui onde nós recebemos, gente, deu para receber algo? Deu para você pegar? Amém? Alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente passar para a Igreja do Evangelho Quadrangular? Eu quero ouvir você um pouquinho. Bora, gente, comentar. O que você acabou de ouvir? Isso foi inspiração? Está sendo inspiração para você? Né? O que você recebe disso? Ai, pastora, isso aí me inspirou a orar mais, isso aí me inspirou a querer ser uma pessoa mais avivada. Enfim, eu não sei, né? Eu quero ouvir vocês, para a gente poder passar agora para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que a gente vai, talvez não terminar hoje por conta do tempo, que é um capítulo longo, mas a gente termina na semana que vem, tá? Quero ouvir. Quem quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Quero ouvir vocês. Ninguém? Tá bom. Amém. Mas vocês entenderam? Vocês estão inspirados? Amém? Não se baseie pelos maus, se baseie pelos bons. Porque às vezes a gente não fala assim, fulana faz. Filha, por que tu te baseia pelo mal? Te baseia pelo bom. Não é para se basear pelo fulano que está no caminho ruim que faz. Te baseia por aqueles que não fazem. E quando eu falo isso é porque nós precisamos olhar e extrair referenciais positivos para nós. Ao invés de a gente olhar, né, às vezes a gente ouve, teve uma reunião dessas algum tempo atrás que eu participei com alguns pastores, inclusive, eram pastores presentes. E aí na hora começaram a falar assim, desde a Covid está muito ruim. As pessoas não querem compromisso. A igreja não cresce. Não sei o que mais. E eu fiquei falando assim, gente, até quando? Falei dentro de mim, não falei para os outros, obviamente, né, que eu não vou ofender os outros. Mas dentro de mim eu pensei assim, até quando isso vai ser muleta para a gente? Muleta para a gente dizer assim no nosso ministério, a igreja não cresce por causa da Covid, querido. Covid para lá. Se Cristo está aqui, não tem Covid, não tem nada que vai impedir a igreja de Jesus de crescer. Amém? Será possível que a Covid é mais forte que o Espírito Santo para convencer o coração de alguém, gente? Claro que não. Então, às vezes, a gente usa algumas muletas espirituais para justificar o nosso não progresso na fé. Para dizer assim, eu não oro porque ninguém ora mesmo, todo mundo ora só 15 minutos, está tudo bem. Você pode ser diferente. Você pode buscar o avivamento para a sua igreja. Amém? Você pode. Nós podemos ser uma igreja diferente. Nós podemos ser uma igreja avivada, nós podemos ser uma igreja que vai haver curas, que vai haver milagres, que Deus vai usar, que pessoas vão entrar nesse lugar e vão ser curadas como foram na Rua Azusa. Isso pode acontecer. Nós precisamos nos levantar como igreja para buscar o Senhor. Amém? E eu quero aqui já encerrar esse capítulo, iniciar esse, que é a respeito da Igreja do Evangelho Quadrangular. Gente, só para eu ver as horas, alguém vê as horas para mim, que eu não estou sem relógio. 8h30, ok. Dá tempo, tá? A nossa aula é até 9, eu não vou terminar 9 horas, mas dá tempo da gente, pelo menos mais uns 15 minutos, a gente avançar em Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? A gente já está no nosso horário, tá? Eu sei que é cansativo, né, de ficar muito tempo, mas é importante. Queridos, eu amo a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tenho uma história linda e talvez, quando você olha a história, você fala assim, pastora, por que nós temos que aprender a história da Igreja do Evangelho Quadrangular? Porque, queridos, eu, particularmente, não me interesso só pela história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu gosto de conhecer a história das igrejas. Né? Eu li um livro há algum tempo atrás dos fundadores, Daniel Berg e como é o nome do outro? O Gunnar Wingren, né? Uma coisa assim, que fundaram a Assembleia. Que história linda! Que história inspiradora! Então, quanto mais ainda se nós pudermos ter a oportunidade de conhecer a história da nossa igreja, porque ela também tem uma história linda, inspiradora.
E isso serve para nós, para nos inspirar, para a gente falar assim, poxa, se Deus usou a vida do Gunnar Ving, usou a vida do Daniel Berg, se usou a vida da Inês Semple McPherson, também pode usar a minha vida. Amém? Amém? Então vamos conhecer um pouco a história da nossa igreja. Vamos começar com a fundadora da igreja. Esse é o nome dela, vai cair na prova esse nome. Vai cair na prova esse nome para você, decora. A Inês Semple McPherson é a fundadora da nossa igreja. Ela nasceu em Ingersoll, Ontário, não sei se pronuncia assim, no Canadá, dia 9 de outubro de 1890. A gente vai passando rápido, tá? Só quero que você acompanhe comigo. O nome dela original era Aimee Elizabeth Kennedy, depois, conforme ela foi casando, foi mudando, a gente já vai entender melhor. E ela é fundadora da The Foursquare Church, né? Imagino que seja isso, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, nossa tradução do português. Tem aqui algumas fotos dela, ela era linda, né? Não é verdade? Olha lá em cima. Ela é criancinha, ela já é um pouco mais velha, tá? Imagino que com uns 30 anos, 20 e pouco talvez. Aqui outra foto dela também. Queridos, eu me inspiro muito na vida da Aimee. Ela tem uma história muito linda, mas o que eu acho mais interessante é que ela não tem uma história perfeita. Ela tem uma história humana, como a minha e a sua, com as falhas. E é isso que eu gosto. Porque quando eu olho alguém que aparentemente tem uma história perfeita, eu não me identifico porque eu sou falha. Mas quando eu olho alguém que teve seus altos e baixos, teve as suas lutas, eu falo assim, eu me identifico, porque eu sei que eu também tenho as minhas lutas. Eu sei que eu também tenho as minhas dificuldades. Amém? E é muito linda a história dela. A conversão dela, gente, não tem como a gente ler tudo, eu quero só que você olhe para mim para focar, tá? Para gente não demorar. Preste atenção. Alguém não conhecia nada da Aimee Semple McPherson? Ou a maioria que já conhece alguma coisa? A maioria já conhece? A conversão dela é muito interessante. Ela, em determinado momento da sua vida, ela começou a duvidar da existência de Deus. Porque ela, indo para o colégio, ainda mocinha, né, novinha, e lá no colégio, ouvindo as teorias do Big Bang e tudo mais, ela começou a pensar, será mesmo que Deus existe? Será mesmo que isso é verdade? Será que isso não é só uma história que contaram pra gente desde criança? E começou a entrar isso no coração dela, e num determinado dia, momento, à noite, ela chega da sua casa e ela abre a janela da sua casa, era um dia de neve intensa, uma noite escura, e ela fica ali de joelho na sua janela e ela fala algo para o Senhor. Ela diz assim, ó Deus, se há um Deus, revela-te a mim. Ela faz essa oração simples para o Senhor. No dia seguinte, a Aimee, quando voltava do colégio, seu pai foi buscá-la, e quando eles voltavam do colégio, eles passaram pela frente de um salão de reunião, uma igreja, no qual tinha uma placa escrita assim, olha, um avivalista galês, eu acho que ele era do país de Gales, se não me engano, não sei se era galês, enfim, um avivalista, Robert Semple, vai estar ministrando a palavra aqui e tal, palavra de salvação. E olha, presta atenção comigo, ele era um avivalista porque ele veio dessa época, né? Ele veio desse reflexo lá do país de Gales, dessa atmosfera. E você vai ver que ele, naquele momento, pregando o evangelho da salvação e pregando palavras de fé, o pai dela sente no coração de entrar e participar da reunião e ela não se opõe. E eles vão participar da reunião. E no momento em que ele está pregando, ele prega lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Preste atenção. No momento que ele pregou o evangelho da salvação, ela começou a ter consciência de que ela era pecadora e que ela precisava de Jesus. O Espírito Santo começou a gerar esse convencimento no coração dela. E naquele momento ela entrou aquela palavra. E ela reconheceu que ela precisava de Jesus. Mas ela não tinha coragem de tomar uma decisão por Jesus. Porque ela tinha a sua vida, ela tinha as suas amizades, ela tinha os seus sonhos. E então aquela palavra fica durante 3 dias mais ou menos no coração de Aimee. E ela resistindo àquela palavra, ela lutando contra aquela palavra. É muito interessante a vida dessa jovem, porque ela tinha 17 anos. E aí você vê uma decisão de fé de uma moça de 17 anos que às vezes um adulto não tem coragem de tomar. Ela relutando no seu coração, mas chegou no 3º dia, quando ela chega do colégio, ela toma uma decisão, ela fala assim, eu vou entregar minha vida para Jesus. E sabe o que ela faz? Assim, acho interessante pessoas que são ousadas. Ela era muito ousada, uma jovem de somente 17 anos. Ela chega do colégio, ela pega as suas sapatilhas de balé, ela pega tudo que para ela naquele momento representava a sua velha vida, os seus discos, sei lá o que, de jazz que ela ouvia, as sapatilhas de balé, os livros de romance que ela lia, enfim, ela pega tudo que para ela representava a velha Aimee e ela toca fogo. E quando o pai dela vê ela fazendo isso, ele fala, minha filha, não faça isso. Ela falou, pai,
eu não preciso mais disso, eu entreguei minha vida para Jesus e a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida. Uma jovem de 17 anos, você já pensou? Posicionamento, fé, decisão. E ela tomou essa decisão. E então, mais tarde, ela começa a ouvir a respeito do Espírito Santo. E ela começa a ansiar pelo batismo do Espírito Santo. E ela, num determinado dia, ela tem uma frase, né, aqui que eu acho interessante, que até hoje eu sempre menciono essa frase. Ela diz assim, ó: quando eu oro, eu falo com Cristo, mas quando eu leio a Bíblia, Cristo fala comigo. Essa é uma frase dela, que é muito interessante. E num determinado dia, ela começou a se perguntar: Senhor, eu só recebo, eu sou abençoada, o Senhor me salvou, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Porque eu creio que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem que haver no nosso coração isso, amém? Tem que haver isso. A gente fala: Senhor, não é possível que eu só estou aqui só para receber. O que eu posso fazer pelo reino? O que eu posso fazer para contribuir? E ela começou a se deparar com o impedimento que existia na época a respeito de mulheres. As mulheres não pregavam abertamente a palavra. Existia, excepcionalmente, antes dela, eu lembro que teve uma, eu acho que era Maria, que foi uma pregadora muito usada pelo Senhor. É exceção da exceção. Porque não era comum mulheres serem usadas pelo Senhor nesse sentido, de pregação, de estarem à frente. E ela se sentia impedida por isso, ela sentia que deveria fazer algo, mas ela pensava: o que eu posso fazer? Ela começou a estudar de mulheres na Bíblia como Débora, outras mulheres que eram muito usadas pelo Senhor, e aquilo começou a inspirar ela, e em determinado momento ela começou a buscar o Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo. E no dia que ela foi batizada, a história conta que ela foi para a casa de uma senhora que era da sua igreja, que era uma mulher de oração, e ela sai do colégio, ela vai lá porque ela quer saber sobre o Espírito Santo, como que ela faz para ser batizada. Só que quando ela chega lá, cai uma neve, uma tempestade de neve, e bloqueia o caminho para ela voltar para sua casa. Então ela acaba tendo que ficar naquela casa. Não sei se foram 3 dias que ela ficou lá. Nos dias que ela ficou lá, ela entendeu que ela precisava buscar o Espírito Santo. Vou aproveitar que eu estou aqui, eu vou mergulhar. E ela começou a orar e buscar, e ela foi batizada no Espírito Santo. Para ver como Deus prepara, né? Todas as coisas. E ela foi batizada no Espírito Santo, e ela teve uma visão. A visão, ela via, acho que está anotado que ela via, acho que eram 2 foices. Deixa eu ver se era isso aqui. Não sei se está aqui no nosso material anotado. Não lembro se eu anotei. Ela enxergava o Senhor colocando nela, era uma foice nas suas mãos, de 2 gumes em suas mãos. Ela sentiu o Senhor dizendo o seguinte: você vai recolher o trigo, mas lembre que sempre a foice é te dada para cortar o trigo. E ela recebe esse batismo com o Espírito Santo, e ela começa agora a queimar no coração dela de que ela vai ser uma ganhadora de almas, amém? Ela sente que ela foi chamada para isso, para ser uma ganhadora de almas. Deus vai me usar, eu sou mulher, mas Deus vai me usar. Não sei como Deus vai me usar, só sei que Ele vai me usar. E ela começa a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Eu já pulei aqui essa parte, já resumi aqui para você. E então, queridos, mais tarde, a Aimee continua ali buscando o Senhor, continua servindo com intensidade, sendo de fato mesmo uma ganhadora de almas. E aí mais tarde vai chegar esse momento, né, do casamento da Aimee, que é uma história muito linda também do casamento dela. Lembra do pregador que eu disse para você que ela conheceu lá? Lembra? O Robert Semple? Então, que foi justamente quem ganhou ela para Jesus, inclusive. Olha como Deus é maravilhoso, né? Foi quem ganhou ela. E eles começaram a se aproximar. Ele era um missionário, então ele viajava por outros locais. Mas num dos retornos dele na igreja onde ela congregava, ele notou ela uma jovem diferente. Eles começaram a se aproximar e ele passou a cortejá-la e pediu ela em casamento. Ela tinha, eu acho que era 18 anos, ó. Ela tinha 18 anos quando eles se casaram. E essa foto aqui é a foto do casamento deles. E segundo a Aimee, ela disse que ele foi o seminário teológico dela, porque ele era um cara de Deus, uma pessoa tremendamente usada pelo Senhor. E ele tinha um chamado de ir para a China. Esse era o objetivo dele naquele momento. Ele sentia que o Senhor estava levando ele para a China. E a Aimee topou, vamos junto, né? Casou, e eles começaram a se preparar para essa viagem missionária, mesmo que eles não tivessem recursos para isso. Imagina o desafio para os pais, né? Ter que liberar a filha com 18 anos. E eles começaram a pregar, a viajar por vários locais, pregando que ele era missionário, se preparando para a viagem da China. Deus proveu o recurso para eles. Em cada igreja que eles iam, o Senhor enviava pessoas que ofertavam na vida deles, e eles foram guardando para poder viajar para a China. E a primeira vez que a Aimee pregou, inclusive, ela prega, acho que essa aqui é a foto dele, tá? Robert Semple. A primeira vez que ela pregou, sabe para quantas pessoas ela pregou a primeira vez? Para 15 mil pessoas. Já pensou o que é isso?
Primeira vez, pastora, eu nunca preguei nem na cela. Então toma, vai pregar para 15 mil pessoas. Primeira vez que ela pregou, Deus usou ela para 15 mil pessoas. Ela foi tremendamente usada. E esse foi o último momento antes de eles irem para a China. E quando eles chegaram na China, eles começaram o ministério missionário lá. Mas, logo no início, eles contraíram uma doença chamada malária tropical. Os dois. A Aimee estava grávida. Eu não sei se ela já tinha tido bebê nessa época, ou se ela ainda estava grávida, não lembro. Porque quando eles vão para a China, ela está grávida quando eles vão para a China. Ela descobre nesse caminho. E quando chega lá, para a gente encurtar a história, queridos, não se distraia, olhe para cá. Ó, vai despertar o pessoal. Quando ela chega lá, eles contraem malária. Os dois são hospitalizados. O Robert Semple morre. Infelizmente, ele falece jovem ainda. E ela tem uma frase nesse momento que ela diz assim: o Senhor o deu para mim, da mesma forma o levou. Bendito seja o nome do Senhor. A Aimee fica com um bebê recém-nascido, filho dos dois, que eu não sei se é menino ou menina, me parece que é um menino, o primeiro filho deles. Menina? Menino, né? E ela volta para o seu país. Imagine só como que ela deve ter chegado com uma criança recém-nascida, sem o marido, totalmente destruída, devastada com a perda. Mas você vê que em nenhum momento ela blasfema, ela fala assim: olha, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino que ela tenha sofrido, óbvio, mas ela estava ali preservando o seu coração. Amém? Tudo isso nos ensina. Amém ou não amém? Glória a Deus. E então, queridos, a Aimee, ela volta para o seu país e ela está disposta a continuar vivendo para o Senhor, né? Servindo a Deus, não sabe ainda como. Mas o tempo que ela passou com o Robert Semple, ela aprendeu muito, porque ele era um homem de Deus, ele era um evangelista mesmo, assim, que ia por diversos locais pregando o evangelho, ganhando muitas pessoas, era um avivalista. E ela pega aquela mesma essência para ela e ela volta querendo fazer algo, só que agora ela é uma mulher viúva com um bebê pequeno no colo e ela não tem recursos financeiros para prosseguir. E então, algum tempo depois, ela decide se casar, principalmente pelos problemas financeiros que ela estava enfrentando, de não ter como cuidar da própria criança, enfim, naquela época a mulher era muito dependente do marido ainda, né? Não tinha profissão e tudo mais. E ela decide se casar, e ela se casa a segunda vez com Harold McPherson, por isso que o nome dela fica Aimee Semple, lembra do primeiro marido, Robert Semple, e McPherson, que era o segundo marido. Algum tempo depois, eu não sei com quanto tempo depois, não sei se foi alguns anos, ela se casa com Harold McPherson. Porém, e aí ela continua no ministério, começa as suas viagens missionárias. Porém, preste atenção que esse momento é muito importante da vida dela. Tem aqui a foto, tá, do casamento. Porém, queridos, Harold não era como o Robert Semple. Robert Semple era um missionário, avivalista, era uma pessoa cheia da presença de Deus. Harold era cristão, mas ele não tinha o chamado missionário. Ele não entendia a Aimee sair para pregar, ele não entendia esse fogo que tinha no coração de Aimee, ele não entendia. E aí a Aimee começou a caminhar em julgo desigual com esse homem. Por quê? Porque ele queria que a Aimee fosse uma dona de casa padrão da sua época. Cuidasse da casa, cuidasse dos filhos, ela engravida depois. E a pressão começa a cair sobre a Aimee. Você tem que ser dona de casa, você tem que cuidar da sua casa, larga esse negócio de missões, esse negócio de pregar. Mas quando Deus tem um chamado, amém? Não tem jeito. Vai queimar no nosso interior. Não tem jeito, a gente vai tentar fugir igual Jonas, mas a gente vai voltar para Nínive, a gente vai voltar para a cidade de onde o Senhor queria nos levar. E isso começou a acontecer com a Aimee. Ela estava pregando, ela estava avançando no evangelho, mas Harold o tempo todo puxando ela para trás. E aí chega um momento que eles dizem que a Aimee, ela cede e ela começa a acreditar que realmente ela tem que ser só uma dona de casa, que esse negócio de missões mesmo não dá. E ela tem que cuidar dos seus filhos. Nasce o segundo filho, ela começa a cuidar, e é outro filho, começa a ter uma vida de dona de casa, de viver só para a sua família. Ela abre mão do seu ministério. Só que aí, queridos, ela começa a ouvir o Senhor falar para ela assim: tu irás, pregarás a minha palavra? E ela dentro do seu coração: não, Senhor, não é para mim. Não, Senhor, não dá, agora eu tenho família. Não, Senhor, não dá, agora eu tenho filho. Não, Senhor, não dá, agora eu tenho que agradar o meu marido. E ela começa a rejeitar aquilo no seu coração. E aí, queridos, o Espírito Santo continua perguntando para ela: e agora, irás? Pregarás a palavra? E ela continua rejeitando aquilo no coração, até que, um determinado dia, queridos, ela adoece gravemente. Ela tem uma séria crise de apendicite. Ela passa por, acho que são 5 cirurgias. Ela passa por 5 cirurgias, se eu não me engano. Deixa eu só voltar aqui. 5 cirurgias.
E ela vai mesmo assim, praticamente desenganada. Mesmo alguém que ia morrer. E nesse momento, nesse leito de enfermidade que ela está assim, praticamente desenganada, ela ouve mais uma vez a voz do Espírito Santo dizer para ela: e agora? Irás? Pregarás a palavra? E ela fala: sim, Senhor. Se o Senhor me tirar daqui, agora eu vou. E naquele momento, a Aimee, ela tem a sua saúde restaurada. Amém? Só que quando ela levanta desse leito de enfermidade, ela já levanta para ser uma missionária do Senhor. E para que isso acontecesse, infelizmente, ou o marido dela iria acompanhá-la, ou então ele iria ficar para trás. E ele decide cuidar dos seus próprios negócios, da sua vida, daquilo, porque ele não tinha se chamado missionário. E ela decide ir para as missões e naturalmente eles acabam se separando. Eles se divorciam. Porque ela vai para o chamado missionário, ela vai para as missões, ela leva os filhos, ela vai. A Aimee foi a primeira mulher a dirigir carro. Porque ela pegava a estrada e ela ia parando de ponto em ponto, armava suas tendas e começava a fazer missões e ganhava pessoas. E era usada na área da cura, ela era muito usada nessa área. Libertação, cura, enfim. Deus fez prodígios, coisas maravilhosas, mas você vê que a vida sentimental de Aimee não era muito boa. Ela queria ter alguém que acompanhasse ela, como era o Robert Semple, mas esse marido não acompanhava. E naturalmente ele foi ficando para trás, eles foram se distanciando. Houve tentativa de reconciliação, mas ele andava numa direção e ela andava em outra, e eles realmente decidiram se divorciar. E então ela ficou sozinha e solteira no ministério durante muitos anos. Amém? E aí, só que ela caiu, foi de cabeça. Agora eu vou de uma vez por todas. Ela começou a ganhar muitas vidas, e para a gente encurtar, em 1922, ela pregando, ela tem lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 8, ela pregando sobre a visão de Ezequiel, que tem os seres viventes, você lembra? Foi nesse momento que o Senhor dá para ela a visão do evangelho quadrangular. Você depois vai entender na nossa próxima aula que cada face da visão de Ezequiel representa o ministério de Jesus. E a isso ela denomina o evangelho quadrangular. E então aí que nasce essa expressão e esse nome que futuramente se torna uma igreja. No dia 1º de janeiro de 1923, ela inaugura o templo, lá, que é lá em Los Angeles, que é o Angelus Temple. Um templo, imagine, uma mulher pregadora do evangelho, missionária, com 2 filhos, de carro na estrada. Chega um momento que ela vai, agora nós vamos construir o templo. Ela inaugura um templo, querido, de 5.000 lugares. Já pensou o que é isso? Naquela época, uma mulher, olha como Deus faz, olha como Deus age, olha como não há limites nem impedimentos para o Senhor. Amém? Um templo para capacidade para mais de 5.000 pessoas. A Aimee dirigia 21 cultos por semana. Porque tinham vários horários de culto e era lotado, era muita gente buscando cura, buscando libertação, buscando milagres. Então ela tem esse ministério muito voltado, mas nos primeiros meses do ministério de Aimee, lá no Angelus Temple, mais de 7.000 pessoas se converteram a Jesus. Imagine você, é muita gente. Uma das palavras que não está aqui no nosso estudo, que na biografia da Aimee, ela declara, é que um dia orando pela sua cidade, ela orava muito pela sua cidade, e um dia Deus falou para ela: eu te dou Los Angeles. E de fato, Deus deu Los Angeles para ela, porque a maioria das pessoas daquela cidade congregavam na sua igreja. Muitas pessoas foram ganhas naquela cidade. Só que Deus não deu somente Los Angeles para ela, Deus deu o mundo. Porque uma outra frase que a Aimee tem é: nunca se porá, o sol nunca se porá diante da igreja, da bandeira da igreja do Evangelho Quadrangular. Porque o seu coração era missionário. E ela queria abrir essa igreja por todas as nações. Então, onde se pusesse o sol, na outra parte do hemisfério, estaria a igreja do Evangelho Quadrangular. E isso aconteceu, porque é uma igreja que está espalhada por todas as nações. Amém? E aqui são algumas fotos, só para você conhecer um pouco melhor, para a gente quase já encerrar esse bloco. Que é aqui o carro, tá? Que ela dirigia, né? Jesus is coming soon, ou seja, Jesus está voltando. Esteja pronto, é o que está escrito. Imagina, ela adesivou o carro dela, né? Será que ela era pouco missionária? Não? Para onde ela ia? Jesus está voltando, se prepare. E aqui algumas fotos, tá? Da Aimee ministrando. Gente, eu gostaria muito que você tenha um livro chamado Generais de Deus. E um dos volumes, são vários livros que eles têm. Eu acho que é Generais de Deus, não lembro. Mas um dos volumes conta a história da Aimee. Eu acho que é o único livro que tem biográfico dela, se não me engano é esse. É muito interessante. Aqui a gente não aprofundou a história dela, a gente está conhecendo. Mas se você um dia tiver a oportunidade de aprofundar, tem vídeos no YouTube sobre a história dela. É muito impactante. Ela tinha cultos na sua igreja
em que as ambulâncias da cidade ficavam todas à disposição da igreja dela. Sabe por quê? Porque era culto que ela falava assim, gente, hoje pode trazer os doentes de todos os hospitais, pode trazer aqui para a nossa igreja. Tinha fila de ambulância na frente da igreja dela, lá no Angelus Temple. E ela ia ministrando, de um por um, e as pessoas iam sendo curadas. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar o avivamento que eles viveram? Quantas pessoas foram ganhas para Jesus? Eram cultos que as ambulâncias, nesse dia, as ambulâncias todas estavam lá no pátio da igreja para receber ministração de uma cidade, as ambulâncias de uma cidade paradas. Porque eles traziam os doentes para que ela pudesse pôr as mãos e orar, interceder. E ela foi tremendamente usada pelo Senhor. E aqui são algumas fotos, tá, das reuniões dela, de oração, de imposição de mãos. Você vê que é excepcional mulher, né? Você vê ela e mais outra ali, mas a grande parte dos ministros eram homens mesmo nessa época. Ela sofreu muito preconceito por conta disso. Tá? Então, inclusive, ela não era chamada de pastora, ela era chamada de irmã Aimee, porque não se reconhecia o pastorado de mulheres, então ela nem sequer era chamada de pastora, havia uma resistência muito grande. Aqui eram reuniões, tá? Algumas fotos aqui é lá dentro do Angelus Temple, tá? Olha como era lotado lá dentro. Isso naquela época, né? 1923, já pensou? E eram reuniões assim de fé, de poder de Deus. Ela pregava muito nas ruas. Ela, durante muitos anos da sua vida, ela foi missionária mesmo assim, de estar nas ruas pregando, armando tenda e fazendo viagens em diversos locais. Aqui oração por alguém que está enfermo, tá vendo? Está numa maca ali embaixo. É uma pessoa que está doente, ela está orando sobre essa pessoa. Aqui é um momento com as crianças, de ministração sobre as crianças, de cultos externos. Aqui é dentro do Ângelo Temple. Lá o Ângelo Temple, que é esse local para mais de 5 mil pessoas. Você vê, olha, as cadeiras, né? O auditório. Aqui eram as tendas, né? Que o início da Igreja Quadrangular começou assim, com as tendas. Aqui no Brasil também não foi diferente. A gente vai entender na próxima aula a respeito do Brasil. E aqui é uma foto dela. E aí, queridos, só para a gente encerrar a história da Aimee, encerrar mesmo a nossa aula, aqui tem um resumo, tá? Que eu coloquei para você. Nos primeiros meses, entre 6 a 7 mil pessoas se converteram no ministério da Aimee. 33 dias depois, depois da inauguração do Ângelo Temple, aqui lá em Los Angeles, 33 dias depois foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário, porque ela tinha muito esse coração missionário de enviar pessoas, tá? Inclusive o fundador da Quadrangular no Brasil foi enviado daí desse instituto, que era o Harold Williams, foi enviado desse instituto, foi batizado pela Aimee, o fundador da Quadrangular aqui no Brasil. E ela também inaugurou uma sala de oração constante que estava acontecendo ali, um espaço de oração constante. Em 6 de fevereiro de 1924, ela comprou a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos e terceira emissora em Los Angeles, a KFSG. Gente, você consegue imaginar que ela foi a primeira mulher também a comprar uma emissora de rádio? Primeira mulher a dirigir carro, primeira mulher a comprar uma emissora de rádio. Era uma mulher que pregava o evangelho, que não era nada comum na época. A primeira emissora de rádio pertencente a uma igreja foi a emissora da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Los Angeles. Porque até então as igrejas não se apropriavam desse tipo de ferramenta evangelística. Amém? Emissora de rádio era para coisas seculares, mas a Aimee entendeu, não, vamos usar para o evangelho. Assim como o pastor Josué, quando chegou aqui no Pará, uma das principais ferramentas evangelísticas dele foi a rádio. Amém? Que era o meio de comunicação da época. E hoje, qual é a nossa principal ferramenta evangelística? Deve ser o nosso principal meio de comunicação, gente? Internet. Se a Aimee estivesse na nossa época, eu não tenho dúvida que ela estaria dominando a internet para ganhar muitas vidas para Jesus. Amém? Porque ela era uma mulher à frente do seu tempo. Todo mundo, todas as igrejas na época olhavam assim, é do diabo, a rádio é do diabo. E a Aimee não, a rádio serve para ganhar almas. Vamos transmitir os nossos cultos pela rádio. Vamos convidar as pessoas para a igreja através da rádio. E muitas vidas foram alcançadas através da ousadia dessa mulher. Amém? Incansável. Pessoa que é 21 cultos por semana, durante anos. Uma mulher que não parava, uma mulher que o tempo todo estava ali, sendo instrumento para a vida de outras pessoas. A Aimee também foi autora de vários livros. 105 hinos foram escritos por ela. Ela era uma mulher que também cantava, ela compunha, ela tocava. 13 óperas sacras também foram compostas por ela. O hino da Igreja Quadrangular foi composto pela Aimee, tá? Foi composto por ela, esse hino que a gente canta. Depois a gente vai finalizar com ele, tá, Emerson? Prepara o hino da Igreja Quadrangular pra gente, por favor. E aqui, só pra gente entender, essa daqui é a foto de fora do Angelus Temple, tá? Lá em Los Angeles. Olha como ele era, né? Imenso. E aqui, encerrando, depois de muitos anos, quando seus filhos já tinham crescido, ela se sentiu só e ela decidiu casar.
Só que mais uma vez a sua escolha foi errada. Ela casou, aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, isso é possível. Nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. A Aimee, aqui quem sabe no momento de carência, pensando, não quero construir minha família, meus filhos estão grandes, eu quero ter um companheiro. E não tem nenhum problema nisso, ela queria ter o seu companheiro, mas ela escolheu alguém que foi esse rapaz aqui, o David Hilton, que ele era um cantor, né? E aí, enfim, eles não tiveram um casamento, não foi bom, não foi... depois com o tempo entendeu-se que ele estava casado com ela, quem sabe por interesse, porque a Aimee, só para vocês entenderem, a Aimee na sua época, ela era como se fosse uma celebridade, ela era conhecida até pelos artistas da sua época, ela era conhecida, porque ela era evangelista, ela era uma mulher à frente do seu tempo. E acredita-se, né, a história, assim, os registros históricos dizem que, entendem que foi um casamento em que não deu certo. Ela se apaixonou, mas talvez ele tivesse ali por interesse, e com o tempo isso ficou notório e eles se separaram. E aí mais uma vez, né? Aí imagina você, além de ser mulher e tudo mais, nessa época, ter passado por 3 casamentos. Imagina o estigma, né? Social, eu digo assim. As pessoas olham e falam assim, E então, queridos, no dia 26 de setembro de 1944, ela pregou o seu último sermão na mesma cidade, que foi na Califórnia, onde ela teve a visão do Evangelho da Igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aquela palavra de Ezequiel, ela pregou nesse mesmo local, 22 anos depois, e foi a última pregação dela, foi nesse dia, e ela se recolheu para o seu quarto, ela ainda conversa com seu filho, e ela estava ali projetando várias coisas e tal, e quando ela se recolhe no dia seguinte, quando o filho dela vai vê-la no quarto, ela já faleceu, ela já havia falecido. Provavelmente dormindo, não sei se passou mal durante a madrugada, ninguém sabe, mas quando foi de manhã ela já tinha falecido. E morreu ainda jovem, né? Aqui você vê, olha, a foto dela já no caixão, né? Você vê que ela ainda, você deveria ter, quem sabe, uns 50, alguns anos, né? Você ainda jovem. E eu vou encerrar aqui a história, porque nós vamos entrar na história do Brasil, né? Já estamos a 1 hora de aula, então não vamos avançar mais do que isso. Semana que vem a gente avança com a história da igreja no Brasil, no Pará, tá? Que a gente vai conhecer um pouco mais. E também nós vamos entender na próxima aula a respeito da doutrina do Evangelho Quadrangular, que são, né, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Ele cura e em breve voltará, e a gente vai aprofundar. E vai ser muito bom, porque a gente vai entender um pouco mais da história da igreja do Evangelho Quadrangular. Quantos gostaram, gente, de aprender um pouco aí da história? Bora encerrar cantando aí esse hino abençoado. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui pra gente. Tem letra aí, Emerson, pra gente? Quem ainda não conhece, vai conhecer. Eu acho lindo o hino da nossa igreja, porque ele transmite a essência do Evangelho Quadrangular. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e em breve voltará. As doutrinas do Evangelho Quadrangular não são doutrinas humanas, são doutrinas do ministério de Jesus, são bíblicas. E transmitem a essência do ministério de Jesus. Amém? E só para a gente encerrar, enquanto a gente está procurando aí, depois a gente vai aprofundar na aula que vem. Mas, queridos, quantos gostaram de conhecer um pouco mais da vida da Aimee? Amém? E aí, quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando assim, Senhor, o Senhor usou tremendamente a vida dessa mulher, que era tão falha como qualquer um de nós. E eu sei que o Senhor pode usar a nossa vida também. Amém? Apesar de todos os nossos erros, às vezes, né, a gente pensa, ai, Senhor, eu queria ser assim, eu queria... Se nós nos dispormos para o Senhor, o Espírito Santo vai lapidando o nosso coração. Ele vai nos trabalhando. Uma palavra eu tenho no meu coração que eu vejo que os grandes homens de Deus e mulheres tiveram. Ousadia. Amém? Grandes Pode. Vamos ficar de pé, gente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Quem tá dormindo vai acordar agora, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino do Evangelho Quadrangular, encerrando a nossa aula com alegria, com gratidão ao Senhor. Inclusive eu quero as informações do João, se alguém tiver informações. Cadê meu celular? Tá na live? Tá, a gente, eu vou deixar ainda com eles, né, acompanhar. Deixa eu só ver se tem alguma informação aqui que eu já vou...
Ai, gente, tá aqui. João já está na sala de cirurgia. Vou mandar aqui no grupo da igreja a fotinha para vocês acompanharem lá, tá? Esqueci de colocar a irmã André e o irmão Pierre, né, no grupo da igreja. Vou colocar. Só vocês acompanharem aqui a fotinha dele já, tá? Ah, o pastor mandou, né? Ele mandou as duas. Deixa eu... Gente, tá conseguindo aí, Emerson, pra gente encerrar com alegria? Se a gente não conseguir, a gente vai cantar no gogó, tá? Tá, vamos lá. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Bora aproveitar esse momento pra gente saber se alguém quer falar, quer comentar. Vocês são tão inteligentes, eu sei que vocês querem falar alguma coisa, vocês estão tímidos hoje. Ó, eu coloquei a fotinha dele, dá pra ver não, né? Tá, pois veja no grupo da igreja, eu coloquei a fotinha dele lá. Dele já. Oh, meu Deus. Gente, alguém quer comentar? Tô esperando vocês. Vocês estão tímidos, enquanto o Emerson está colocando. Quando o Emerson tiver ok, me avisa, tá? Quero ouvir vocês, não precisa ser no microfone. Vocês querem comentar, né? O que valeu a pena hoje pra vocês? Poxa, pastor, eu gostei de saber disso ou daquilo. Tá, não sei, o que vocês querem comentar? Pode soltar? Não, calma, espera aí. Alguém quer comentar, gente? Estão tímidos, né? Tá bom. Mas vocês entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Olha, prova, fiquem ligados que esse negócio é 1900, não sei quando vai cair na prova. Aí nesse sempre vai cair na prova de vocês. Mas vai ter prova, é verdade. Vamos soltar aí, gente? Vamos lá juntos, nas palmas, tá? Emerson, pode soltar. Bora juntos. Olha, eu acho legal a gente marchar, né? Eu queria tipo uma marchinha assim, ó. Pode soltar aí, quem tá tímido você vai soltando. As palmas agora. Tá. Já aprendeu agora, tá? Quem não aprendeu, vai aprender.
Glória a Deus. Vocês viram que esse hino carrega muito essa mensagem, né? Do Evangelho Quadrangular. E você vê que a nossa igreja é uma igreja missionária. Amém? Então, todo dia a pessoa fala assim, você é um missionário. Amém? Todos nós somos missionários do Senhor. Vamos ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa aula de hoje, nosso segundo dia da Escola do Reino. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido, Pai. Nos ensina, Pai, para que nós possamos ser filhos diligentes com o nosso chamado, com aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Nos ajuda a colocar em prática o que nós temos aprendido aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nos leva em paz para a nossa casa. Nos livra de todo o mal. Abençoa o João nesse momento na cirurgia. Que tudo lhe vá bem, Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, aqui ansiosamente, Senhor, nessa posição de quem quer ser usado, instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Sexta, amanhã célula, tá? Pessoal que tem casa de paz amanhã, nossa de adultos, sábado, gente, não deixe de fazer sua casa de paz, tá? Mande foto no nosso grupo dos líderes e sexta-feira discipulado. Tudo certo? Deus abençoe. Não vão com pressa, dê um abraço, converse.